Tudo bem, pessoal? Vamos continuar o estudo da Bíblia. Eu espero que vocês tenham ocorrido tudo bem com vocês, que vocês sejam bem-sucedidos no trabalho de vocês, na vida pessoal de vocês, na vida amorosa, que tudo vá bem com vocês, na parte de saúde também. E a gente vai agora continuar o estudo da Bíblia, capítulo 44 de Gênesis, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso e não minha. Só estou aqui só para transmitir a palavra de Deus, pela meditação que eu faço e do estudo. E vocês vão conferindo o estudo e a meditação com o Espírito Santo que vai falando com vocês. E com base no conhecimento que vocês tiverem, vocês vão conseguir meditando na palavra de Deus e extraindo as coisas espirituais dos capítulos de Gênesis. Fazendo uma ressalva aqui que os capítulos são espirituais, apesar de eles falarem de coisas literais. Por trás de cada capítulo sempre tem um ensinamento espiritual que às vezes a pessoa não consegue entender de primeira, porque ou a pessoa lê e não presta muita atenção, ou a pessoa está olhando com olhos mundanos e consequentemente a pessoa não consegue extrair a coisa espiritual do capítulo. Então Deus é espírito e se comunica de forma espiritual, e a pessoa tem que extrair isso pro lado mais invisível, que é o espiritual da palavra de Deus, e encaixar isso na sua vida. Então vamos para o capítulo 44. É um capítulo que fala literalmente de um discurso, principalmente de Judá com José, e é claro que tem coisas espirituais por trás desse capítulo que a gente vai ver ao longo da leitura dele. Logo de cara vamos fazer um preâmbulo aqui, que é que o José vai pôr à prova o Judá e seus irmãos para ver se eles se importam com o Benjamim. Ele vai botar uma prata, né, na bagagem do Benjamim, para ver, e vai ter tipo uma acusação contra o Benjamim, e ele vai ficar escravo. Só que o pai dele disse para os seus irmãos que não era para nada de mal acontecer com Benjamim, e o Judá se responsabilizou pela qualquer coisa que acontecesse com Benjamim, ele seria culpado, ele mesmo disse. E aqui vamos ver se eles têm caráter para cuidar do seu irmão mais caçula, para que o seu pai não fique muito nervoso e dê essa sepultura com os cabelos brancos, como ele mesmo disse. Vamos para o capítulo 44, depois desse preâmbulo longo aqui. Vamos ler aqui e fazer as considerações. A taça de prata no saco da bagagem. José deu as seguintes ordens aos administradores de sua casa. Ao seu administrador: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Então é para devolver ainda a prata, a mesma estratégia que ele usou, porque ele tinha um propósito para isso. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, Benjamim, junto com a prata paga pelo trigo. Então é para devolver, que nem ele fez a primeira vez. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou de manhã cedo, despediram os homens com seus jumentos. Os israelitas, pelo jeito, tinham uma mania de acordar muito cedo, né? Não sei se era extremamente cedo ou somente cedo, mas a maioria dos relatos diz que é muito cedo. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes por que retribuir o bem com o mal. O José
ele estava fazendo uma cena aqui, mas ele ele tinha um propósito espiritual que é para provar os seus irmãos, porque eles tinham feito uma coisa errada contra ele. Então ele não está fazendo isso por acaso, né? Ele está agindo com sabedoria para que os seus irmãos se arrependessem profundamente do mal que tinham feito contra o José, porque está vindo várias dificuldades aqui, e para eles linkar isso às suas dificuldades, porque o Deus estava cobrando deles o que eles tinham feito contra o José. O pecado sempre tem consequência, então para eles poderem ver que as dificuldades eram por causa que, neste caso aqui, que eles tinham feito mal contra o José, e o José estava agindo desse jeito com sabedoria para pôr os seus irmãos à prova, e ainda para saber se eles gostavam do Benjamim ou não. Vou ver isso mais pra frente, neste capítulo. Não é a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações. Vocês cometeram grande maldade, José dizendo para o administrador dizer aos seus irmãos. Versículo 6. Quando ele os alcançou, o administrador repetiu-lhe essas palavras de José. Mas eles, os irmãos de José, lhe responderam: por que meu senhor diz isso, longe dos seus servos fazer tal coisa? Os irmãos de José falando: nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem, que foi da primeira viagem que eles fizeram, que aconteceu isso, eles trouxeram a prata. Naquela ocasião o administrador disse que tinha recebido dinheiro, se lembram? Mas eles trouxeram para provar que eles são honestos e não queriam roubar a prata daquela vez. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós os demais seremos escravos do seu senhor. Mas daí o administrador disse: não é para tanto, concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, e os demais estarão livres. Quer dizer, ninguém precisa morrer, também não é para tanto. Ele queria que se alguém fosse encontrado, seria morto. Não, o administrador disse: não precisa ser para tanto. Somente for encontrado com ela, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Não precisa ser morto. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador de José começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, nesta ordem. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade lá do José. Eles rasgaram as vestes, rasgavam as vestes em sinal de pranto, como é que eu vou dizer, de indignação, de pranto, vamos dizer assim. E ele passou a bagagem em cada um, o administrador. E na última pessoa foi do Benjamim, justo a pessoa que não podia, que era o amado do seu pai, o Jacó. Então todos viram que realmente era uma situação difícil, e realmente eles se importavam com Benjamim e com seu pai, né? Porque eles se importaram, rasgaram as vestes. Naquela época eles usavam umas roupas que eu acho que era de um tecido mais fino, eu acho, e rasgaram. Umas roupas assim, cobria quase todo o corpo, eu acho, e sinal de luto, e porque eles viram que era o filho amado de Jacó, e eles se importaram com Benjamim, né? Então eles se importaram com Benjamim. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que homem como eu tem poder para adivinhar? Então está se passando por um egípcio naturalizado, né? Que ele podia adivinhar, né? Mas ele não era egípcio naturalizado, só para contextualizar aqui, que o José está dizendo que ele fazia adivinhação. Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Ele sabia que eles eram inocentes, porque eles estavam todos reunidos num lugar, e depois eles pegaram sua bagagem, mas ali já estava a prata, depois que ele descobriu por meio da investigação do administrador. Então ele sabia que eles eram inocentes porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Daí como é que ele vai provar a inocência?
O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Trouxe Deus à luz a culpa dos teus servos. Aí eles já se sentiam culpados pelo que tinham feito por José. E parece que eles estavam em estado de arrependimento pelo que eles tinham feito com José no passado. Aqui eu não sei se que dizer nesse sentido pro José do que eles tinham achado na prata, ou anteriormente que eles estavam se arrependendo. Com certeza eles estavam se arrependendo dos pecados que tinham feito com José, porque eles sabiam que estavam com muitas dificuldades aqui com relação às pratas na bagagem, e que o José estava de certa forma perseguindo porque com a prata que estava na bagagem deles. Então eles estavam com dificuldade e estavam dizendo que isso era por causa dos pecados deles e a consequência do pecado. Continuando, agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça, que é o Benjamim. Isso que disse Judá. Versículo 17, disse porém José. Aí continuando aqui, uma pequena interrupção aqui, vamos continuar. Como eu estava dizendo, o José disse: longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que for encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. 18. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a toira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes teus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai idoso, Jacó, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. Benjamim, o irmão desse, já morreu. Aí eu acho que eles estão mentindo, né? Que eles venderam. Só faltou admitir isso, que era uma coisa muito difícil de admitir, né? A gente quis matar o nosso irmão. Como é que eles iam conseguir dizer isso se eles estavam se defendendo? Uma situação difícil, né? Tipo um dilema aqui. Eles preferiram mentir, tá? E ele é o único da família da mesma mãe que restou seu pai e o ama muito. Tá dizendo aqui. Então a partir daqui até o final do versículo desse capítulo, ele vai explicar detalhadamente para o Israel o que disse o seu pai para eles e o motivo de que não era para deixar o Benjamim ser escravo ali, ficar preso. Então isso vai comover profundamente o José. Isso vai impactar nele, que ele está percebendo que os seus irmãos estão profundamente com um caráter mudado. Eles não são mais truculentos como antes, que eles queriam matar ele mesmo, José, né, pensando. E os seus irmãos tinham mudado profundamente as atitudes. E isso é muito bom de se observar quando a pessoa muda de atitudes, porque não é toda hora que a pessoa muda os seus conceitos, né? E os irmãos de José estavam se importando com Benjamim, e o Judá aqui pôs a liderança ali, representando ali seus irmãos. Aí quando a gente vai analisar o seguinte, que o Judá, vamos continuar lendo aqui que a gente vai fazer as considerações. Então disseste, Judá falando, a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois, caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, José, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Isso Judá disse para o Israel. E
tá relatando agora pro José. Teu servo, meu pai, Israel, nos disse então: você sabe que minha mulher, Raquel, me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse, com certeza foi despedaçado e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem esse de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam às sepulturas. Idoso e velho Israel, que já tá velho aqui, a pessoa vai ficar velho, fazer o que, né? Então, nesse mundo não vão ficar jovem para sempre, né? Se a gente viver bastante tempo, vai ficar bem velho. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, ao meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem já não está conosco, morrerá. Teus servos farão o seu velho pai descer os seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Agora o versículo 32. Além disto, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa de ti pelo resto da minha vida. Então ele estava dando a garantia. Isso é tipo ele está sendo um fiador aqui como pessoa, no sentido de dar a garantia para o seu pai de que se acontecesse alguma coisa, ele seria culpado, ele assumiria as dívidas. Ele assumiria as dívidas se caso acontecesse alguma coisa com outro, ou com outro que era o Benjamim. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do oprimido, que ele volte com seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal caminho. Aí, como eu estava dizendo, uma pequena interrupção aqui, o Judá se fez de fiador para Israel, seu pai. E ele era o filho, Judá, para o seu irmão mais novo. Vamos ver o que isso quer dizer espiritualmente. Primeiro vamos ver a parte da literalidade, para depois entender a parte espiritual. Vamos ver na definição da palavra fiador. Vamos até ver fiança no dicionário online aqui de português, para a gente poder entender o que significa essa palavra e aplicá-la depois. Vamos ver primeiramente o que é uma fiança. Fiança. Calma nessa hora, prestem bastante atenção. Na literalidade da história, é um valor pago pelo réu, que é o acusado, que está sendo acusado por alguém, para responder ao seu processo em liberdade. Valor pago pelo acusado para responder o seu processo em liberdade. Isso é uma fiança. Caução, que é uma garantia pessoal de pagamento que o fiador, pessoa que assume uma dívida, se compromete a pagar. Pessoa que assume uma dívida, que a pessoa está com uma dívida. Só que essa pessoa ela não consegue pagar a dívida, ela não tem condições de pagar, ela não está com possibilidade de pagar, ela não tem a disponibilidade de pagar, ela não está apta a pagar. Então ela tem a ajuda de um fiador, que é aquela pessoa que paga a dívida para aquela pessoa que assume uma dívida, que se compromete a pagar para outra pessoa. Quer dizer, isso também a fiança no contexto geral. Também é um valor pago pelo réu, que é o acusado, para responder o seu processo em liberdade.
juridicamente responsabilidade e obrigação moral para responder pelos atos da pessoa afiançada. Eu acho que já tá bom. Agora vamos ver fiador. Então vocês viram o que é uma fiança. Agora vamos ver o que é o fiador que está neste processo de fiança. É aquele, quer dizer, aquela pessoa que afiança ou assegura o cumprimento de deveres e obrigações de outro. É aquele que assegura, que dá garantia do cumprimento de deveres e obrigações de outra pessoa, que a outra pessoa tem deveres e obrigações. Ele está dando uma garantia de que a pessoa vai cumprir os seus deveres e obrigações do pagamento. Isso no mundo físico. O fiador dá essa garantia. Aquele que se responsabiliza em pagar uma dívida de uma pessoa, caso outra pessoa não consiga pagar. Vocês entenderam o que é um fiador? E isso, o Judá estava sendo fiador, ele estava dando a garantia de que se alguma coisa desse errado ao Benjamim, a culpa seria dele. Ele estava assumindo todas as dívidas, ele estava assumindo a responsabilidade do Benjamim, até porque ele era uma criança. Era uma criança, não tinha, né? Ele tinha que cuidar do Benjamim, ele tinha que estar toda hora em cima para cuidar, para prestar apoio. Se caso o Benjamim fizesse algum desaforo aí, ele deveria ajudar o Benjamim. Se caso o Benjamim fosse morto, ele não tivesse presente, a culpa seria dele, porque o Benjamim era criança, então ele que seria responsável, porque ele já era adulto, já era mais experiente do que o Benjamim, né? Então ele estava sendo fiador e a culpa seria dele, não do Benjamim, porque ele era criança. Se caso o Benjamim se envolvesse em uma enrascada, ele que deveria estar ali para proteger o seu irmão, porque ele era criança, e educar o seu irmão. E isso ele deveria prestar contas para o seu pai, que era o Israel. Então Judá é o filho, Israel é o pai, e o Benjamim é o filho mais novo, caçula, o irmão mais novo dos irmãos. Isso espiritualmente quer dizer o seguinte, que o Judá está tipificado espiritualmente por Jesus, porque o Jesus é o nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida, que era a morte, lá na cruz. Ele levou os nossos pecados, que são as nossas dívidas, com o Pai eterno, e ele se fez fiador, pagando essa dívida lá na cruz, pelos nossos pecados. E ele se responsabilizou em cumprir isso, sendo um servo para com seu pai. E ele se responsabilizou para o seu pai de que ia ser o fiador e se responsabilizar pelos seus irmãos mais novos na fé, que são os cristãos que iam se convertendo para Jesus, que ele ia pagar os seus pecados, a sua dívida na cruz. Porque as pessoas por si só não conseguem pagar a sua dívida, pois eles não têm condições de pagar, pois todos são culpados. E Jesus é o imaculado, sem pecados, e ele é o único fiador perfeito para pagar a nossa dívida para com o Pai. Então vocês entenderam mais ou menos aqui a parte espiritual? Eu espero que vocês tenham captado a mensagem. E este é o capítulo, eu falei todo o capítulo aqui. Este é o capítulo, essas implicações espirituais, capítulo 44, ficou um vídeo um pouco longo, né? Os capítulos finais de Gênesis são assim mesmo, eles são carregados de informações. E no próximo dia, por hoje está de bom tamanho, vamos para o 45. Até mais, tchau pessoal.